Boa tarde a todos. Queria dizer que lá em Pernambuco a gente também tem comissão de atleta, treinador de oficiais técnicos e, como bem lembrou o Virgílio, na confederação agora também, né? Acredito que outros também têm. Vim colocar meu nome para que eu pudesse representar vocês, meus pares de federações, presidentes, pessoas que são voluntárias e que sabem como que é aguentar o atleta lá na base, né? A cobrança, porque não quer saber não. Ele acha que você é o cara que está se beneficiando de alguma forma lá na federação. Então, como disse meu colega William, eu quero também criar esse canal, eu quero melhorar essa comunicação, algumas coisas como a gente viu, o estatuto do antes e tal. Então, assim, aumentar a transparência realmente, não só em palavras, falar em governança não só em palavras, mas em atitudes que valem muito mais do que qualquer palavra. Eu coloco meu nome, porque eu sempre digo, qualquer um dos quatro que forem eleitos, a gente vai estar bem representado, graças a Deus, que a gente precisa, acho que como eu já botei nos grupos, um avanço muito grande esse conselho de administração, acho que vai conseguir dar uma dinâmica bem melhor, porque fica vendo as coisas concentradas, ficavam, né? Concentradas na figura do vice-presidente, do presidente. E assim, independente de qualquer coisa, eu quero atuar como uma pessoa independente lá no conselho. Muito mais representando as federações do que fazendo qualquer tipo de composição para que seja assim, dessa decisão e dizer amém. Não, eu quero agir de forma coerente, como sempre agir, como sempre foi o discurso, mais do que nunca, fortalecendo as federações. Então, por isso que eu estou falando, eu sou formado de gestão pública, era atleta até inventar de ser presidente da federação. Então, eu vou deixar e vou ser atleta. Então, não é brincadeira, porque quem faz triatlo realmente começa e não vai ganhando também. Ainda bem que tu mudou, quem vai na atleta, eu só queria só tirar uma dúvida, é que no artigo 52, parágrafo 2º, em caso de impugnação do direito de participar do pleito, será instalado procedimento arbitral conforme previsto no estatuto. Então, mas é prévio, não aqui na Assembleia. Vamos para frente pro próximo. Mais algum candidato para se manifestar? Tem que dizer o que é. Agora é outra situação. Você é administração ainda? Agora não, você é administração não, sou presidente. Não, ele é conselho de ética. Eu já sou o primeiro. Olá, gente, boa tarde. Cumprimento aqui o presidente da federação, os demais amigos presentes da federação. Eu vou ser bem rápido, sucinto na minha fala. Meu nome é Lucas Queiroga Ramos Lima, eu sou um dos 7 candidatos ao Conselho de Ética para preencher uma das 5 vagas. E o meu objetivo será apenas o que tivemos hoje, essas imparcialidades, essas controvérsias, essas situações chatas para todo mundo, porque a visão geral é o objetivo único de crescer o esporte que a gente ama e defende. E eu quero fazer parte dessa posição justamente para dar tudo de melhor que eu tenho pelo esporte e é isso. Até mais. Pessoal, desculpa, a gente acabou aqui acelerando o procedimento, até em razão do público, mas na verdade o presidente ele fez a leitura já da Assembleia e tem que ser escolhido o presidente da Assembleia, né? Então, o presidente caminha aí a escolha do presidente, tem que ser... Ele disse que era Júlio. Ele já indicou o Ele estava aí, eu coloquei à disposição. Conversar, presidente, senta um pouquinho para lá, deixa o Júlio sentar aqui no meio, que foi mais fácil de conduzir a Assembleia. Você está por 5 votos 107? São 5. Está aprovado? Está aprovado o nome do Júlio para presidir os trabalhos? Protege. eu sou bom de montar voto, vocês viram? Muito bem. No caso, a senhora falou Bom, as teclas de votação precisa ser distribuídas então para todos os. Júlio, já se apresentou todo mundo? Eu sou novo aqui do lado. Só quem está aqui. Sim, cadê? Pessoal,
pessoal, vamos lá. Vocês estão recebendo a cédula, tá? Peraí, que você tem que receber. Espera aí pra gente fazer em conjunto aí, quem vota, vamos fazer aqui em conjunto, você tem a liberdade de escolher o seu candidato. Então vai ser falado não? Vai ser bom? Tudo bem, mas aí eu peço primeiro. Mas assim, você pode fazer Pessoal, eu peço que primeiro. Calma, vamos Só para. tem dúvida com relação a quantos votos vão dar para cada Calma, é isso que eu vou explicar. Vamos lá. Vocês têm a cédula, tá? O voto é aberto, ou seja, ele é identificado. Vocês estão aqui, quero que vocês entendam uma coisa. Não é o voto pessoal de vocês. Vocês estão aqui em representação ao esporte do estado de vocês. Mesmo os atletas que eventualmente estivessem presentes, e clubes representam uma gama de outros atletas. Então, é um voto de representação. Por isso que a gente adotou no estatuto a fórmula, já estava no estatuto anterior, está no estatuto atual, a fórmula do voto aberto. Tá? Então, é um voto identificado. A gente vai registrar, a gente tem que registrar na ata. Então, para registrar na ata, eu preciso que vocês preencham aqui em cima, em qualquer lugar, a sigla do Estado. É o nome ou a sigla do Estado, tá? Então, não precisa. Nós estamos aqui entre amigos, não tem problema. Cada um coloca aqui a sigla do seu Estado ou o nome do seu Estado aqui em cima para a gente saber de quem é o voto e poder registrar, tá? Então, por favor, façam isso. E aí, com relação aos candidatos a vice-presidente, apenas um candidato, por favor. Se assinalar dois, vai ser considerado um voto nulo, mas pois não. Uma dúvida que eu tive aqui com o Richard foi justamente em relação aos outros cargos, vamos supor, o Conselho Administrativo e o de Ética. Vamos Você tem chegar lá. direito a um voto. Não, calma, vamos chegar lá. Você preenche todos. Não, vamos chegar lá. Então, aqui, vice-presidente, apenas um. Se preencher dois, vai ser considerado nulo, tá? Os candidatos a membro do Conselho de Administração, presidente de federação, está ali entre parênteses, 2 vagas. Assinale 2 votos. Você tem que eleger 2 candidatos. Então, no segundo quadro, tá? Aqui, preencha 2 opções. Quais são as opções? Marcos Sarquis, Richard, Sérgio, Henrique. Você aqui, o seu sobrenome e o Vitor de Albuquerque. Então, escolham 2 desses. Só tem uma questão, esses cargos aí são só os presidentes que votam no estatuto. É eleito pelos seus pares. Pelos seus pares, exatamente. Não, mas eu acho que não tem Não tem um representante. atleta, não tem um atleta. Não, mas ele não vai votar, ele só vai candidato. Ah, é? Beleza. Como é teu nome? Então, escolham 2 nomes. Fechou? Já os candidatos a membro do Conselho de Administração são 3 vagas. Então, pode votar nos 3 que estão aqui ou só em um, tal. Claro que pode também, no caso anterior, pode votar só em um, não pode votar em nenhum. É critério de cada um, tá? Mas votem 2, pelo menos, máximo 2. O último, que são os candidatos ao membro do Conselho de Ética, são 5 vagas. Escolham 5 candidatos desses que estão aqui. Assinalem, máximo 5. Se botar mais do que 5, vai ser considerado nulo, porque aí a gente não tem como saber quem é que está votado. Tem alguém além dele no Conselho de Ética? Conselho de Ética tem mais algum candidato aqui presente? Não, só ele. Aqui presente, tá? Mas quem não está, Luciano, pode Oi? votar. Quem não está, não vão votar não, né? Pode votar. Você é sempre votado, Pode ser votado. Pode ser votado, não é necessário. Você nem quem é. Então não pode ser. Pode votar. Luciano, é justamente isso. Por exemplo, eu estou falando de uma apresentação de no caso, ela poderia ter a faculdade de selecionar só uma pessoa. Pode. Ela conhece. Pode votar, olha só. Pode votar só em um. Pode votar em 2. Da ética, né? Pode votar em 3, 4, no máximo em 5. Se votar em 6, vai ser considerado voto nulo. Todo voto é nulo do Conselho de Ética. Ei, Luciano, uma coisa bem clara, não cancelar o voto. Onde tem uma chapa com 5, só ver aqui esse número. O voto é dele. Mas os outros, se eu não votar, não vai perder. Não, vai perder. Se votar em 1, não perde. 2, não perde. 3, não perde. 4, 5, ok. Se votar em 6, aí não dá. Aí anula tudo. Mas é porque, ó, é uma eleição, o cara não tem nem para ver a cara, não vai ver arrumado. Vamos ter
Pode iniciar a votação, mas alguma dúvida? Não, não precisa. Traz, ela recolhe as fotos. Posso voltar? Põe aqui, não precisa, entrega aqui. Joga aberto, não precisa botar na outra. Tira foto. Não, velho, negócio todo bonitinho aqui, bicho. Quer tu bater a selfie? Vai fazer selfie. Daí tu tá no celular que eu bato. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 eleitores. Vamos conferir agora quando chegar aqui na frente. Todos entregaram? Peraí, Eu tô lendo o currículo desses caras aqui. agora. Ele fazendo doce, viu? Faltam 7, né? 8, Pode ir lembrando, né? 6. Tem gente tirando foto. Faltam 6. É, ele me procurou, foi? Eu fui tão corrida, Fiquei aguardando. na verdade, eu não consegui me cadastrar. Eu fui esse final de semana. Faltam 3. Faltam 3. Você tem mais coloca. Luciano, falta um prato de determinação. Oi? Falta um prato de determinação. Ah, tá. Vou anotando aqui. Você vai falando. A apuração é aberta. A apuração é aberta. Você pode acompanhar do seu lugar. O presidente vai fazendo a leitura aqui dos votos, eu vou anotando aqui. Fala o estado, viu? Fala o estado para cada um conferir aí a sua votação. Todo mundo já Todo mundo entregou? Todo mundo entregou. Manda aí, o que está acontecendo? Bom, vamos fazer a contagem. Ainda tá voltando aqui, ó. Já voltei, já. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17. Eu falei 16 antes, mas chegou atrasado, está assinando a lista e já fez a votação. Então o presidente agora vai lendo os nomes votados e o nome do estado primeiro, e aí eu vou anotando aqui e depois a gente contabiliza. Bom, a coração daqui pela Federação Mato-Grossense, FNP, para vice, Armando Barcelos. Para o Conselho de Administração, 2 votos. Richard Rickovitz e Sérgio Henrique Moraes Lopes. Não votou para membro do Conselho de Administração nem para o Conselho de Ética. O próximo aqui, Rondônia. Vice-presidente Armando Barcelos. Para o Conselho de Administração, 2 votos aqui, um Marcos Ramac e o outro Richard. Para o Conselho de Administração,
que são 3 vagas, ele fez só 2 votos. Michel Gogli e Rodrigo Silva da Rosa. O Conselho de Ética votou de novo Fernando, Leonardo, Murilo e Paulo Sérgio. Voto da Federação do Maranhão. Vice-presidente Armando Barcelos. Conselho de Administração, 2 votos. Richard e Sérgio Henrique. Conselho de Administração e Conselho de Administração de novo. É porque é Conselho de Administração, Presidentes e independentes. Perfeito. Na terceira opção aqui, ele votou no Bruno e no Michel Gogli. E para o Conselho de Ética, votou em Divaldo, Eurico, Fernando, Murilo e Paulo Sérgio. Fechou? Federação Alagoana. Vice-presidente Adriano. Conselho de Administração, Richard e o Vitor. E o Conselho de Administração Independente, Bruno. Conselho de Ética deu 2 votos, Leonardo Andreotti e Lucas de Queiroga. Federação do Rio, vice-presidente Armando. Conselho de Administração, Marcos Halac e o Richard. E o Conselho de Administração Independente ratificou os 3 votos aqui disponíveis. E não foi votado no Conselho de Ética. Amazonas, para vice Adriano. O Conselho de Administração, Richard e Vitor. O outro Conselho Independente não votou. E para o membro do Conselho de Ética fez 2 votos, um para o Lucas e outro para o Paulo Sérgio. FETRIP, Federação da Paraíba, né? Adriana para vice. Conselho de Administração, Richard e Vitor. Não votou no Conselho de Administração Independente e 2 votos no Conselho de Ética, Lucas e Paulo Sérgio. Minas, para vice, Armando. Conselho de Administração, Marcos Halac e Vitor Albuquerque Lins. Lima. O Conselho de Administração Independente ratificou a votação dos 3 disponíveis. E no Conselho de Ética, para Lucas e Paulo Sérgio. Federação do Ceará, o vice-presidente Armando. Conselho de Administração, Marcos Halac e o Sérgio Henrique. Não votou no outro Conselho de Administração e deu apenas um voto para o Lucas no Conselho de Ética. Um voto. Pedindo voto. Fegotrim, Goiás, isso. Vice Armando. Conselho de Administração, Sérgio Henrique e o Vitor. O outro Conselho de Administração ratificou a votação nos 3, Bruno, Michel e Rodrigo, e deu 4 votos no Conselho de Ética, Fernando Henrique, Leonardo Andrade, Murilo Oliveira e Paulo Sérgio. SPT, São Paulo, para vice Adriano. Conselho de Administração, Richard e Vitor. Ratificou a votação nos 3 do Conselho Independente. Um voto para cada um. E no Conselho de Ética, Fernando Henrique, Leonardo Andrade, Lucas e Paulo Sérgio. Santa Catarina,
Conselho de Administração, Sérgio Henrique e Vitor de Albuquerque. E ratificou os 3 votos do segundo Conselho de Administração, um voto para cada um, e votou em 5 aqui no Fernando, Leonardo, Lucas, Murilo e Paulo Sérgio. Federação Pernambucana, para vice, Adriano. Conselho de Administração, Marcos Alac e Vitor de Albuquerque. Não votou no segundo Conselho de Administração e deu apenas um voto no Conselho de Ética para o Lucas. Distrito Federal, para vice, Armando. Conselho de Administração, Marcos Alac e o Sérgio Henrique. Ratificou 3 votos no outro Conselho de Administração, um para cada um. Dinaldo para Conselho de Ética, Dinaldo, Eurico, Fernando, Murilo e Paulo Sérgio. Maria, para vice, Adriana. Conselho de Administração, Richard e Vitor. Não deu nenhum voto para o outro Conselho de Administração. E votou apenas no Lucas para o Conselho de Ética. Tocantins, para vice, Armando. Conselho de Administração, Richard e Sérgio. Deu um voto para cada um no outro Conselho Independente. Bruno, Michel e Rodrigo. E votou para o Conselho de Ética no Eurico, Fernando, Leonardo, Murilo e Paulo Sérgio. E por último, do Paraná, Luiz Irã. Para vice, Adriano. Conselho de Administração, Richard e Vitor. Conselho Independente, apenas o Michel Borges. E no Conselho de Ética, Lucas e Paulo Sérgio. Fazer a leitura, então, do total de votos. Adriana, pela ordem aqui dos candidatos. Adriana Mangabeira Vanderlei, 7 votos. Armando Luiz Barcelos da Silva, 10 votos. Paulo Roberto Marcel da Silva, nenhum voto. Marcos Sarquis Alac Gomes, 6 votos. Richard Júnior, 11 votos. Sérgio Henrique Moraes Lopes, 7 votos. Vitor de Albuquerque Lima, 10 votos. Bruno César Carvalho da Nóbrega, 9 votos. Michel Bogli, 10 votos. Rodrigo Silva La Rosa, 8 votos. Dinalmo Antônio de Souza, 3 votos. Eurico Duarte de Assis, 3 votos. Fernando Henrique Mofardini Ferreira, 7 votos. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira, 6 votos. Lucas Queiroga Ramos Lino, 10 votos. Murilo Oliveira Leitão, 6 votos. Paulo Sérgio Rosa Costa, 11 votos. Deixa eu só ver essa da ética aqui, quantos... 1, 2, 3, 4, 5. Não, aí deu certo, porque teve um empate, mas aí foi superior aos demais. Aí deu certo, não precisa fazer a segunda votação para desempate. Então, aí fica, se quiser eu faço a leitura dos eleitos, proclamação dos eleitos. Então, Armando Luiz Barcelos da Silva como vice-presidente, com 10 votos. Richard e Vitor
eleitos como membros do Conselho de Administração, presidentes de federação. Os 3 candidatos a membro do Conselho de Administração, Bruno, Michel e Rodrigo, eleitos, porque eram os 3 candidatos para 3 vagas. E do Conselho de Ética, o Paulo, o Lucas, o Fernando, o Leonardo e o Murilo eleitos como os mais votados. Essa é a proclamação do resultado, então, da eleição. Tá certo? Alguma dúvida? Então tá. Então, o que eu sugiro agora é que a gente comece a próxima assembleia. Vamos iniciar a lavratura da ata. E aí, ao final, quando terminar tudo, a gente lê as atas para não atrasar aqui a presença da senhora contadora, tá bom? Então tá, obrigado aí pela compreensão de todos. Oi? O presidente é que decide agora. Pode falar. Gente, muito boa tarde. Na verdade, eu gostaria de estar aqui na frente para poder falar o que aconteceu no grupo, enfim, mas eu acho que eu tenho que comentar com vocês. Óbvio que eu tenho que falar alguma coisa, eu queria deixar de falar, né? Minha formação não é atleta, eu fui atleta quando criança, depois de mais velho eu voltei a ser atleta como master, nadador. Eu sou formado em farmácia bioquímica, a voz está tremida mesmo, porque é questão de emoção, não tem jeito. Fiz mestrado em imunologia e iniciei um doutorado. Tive que parar a minha questão profissional de família para poder assumir um cargo no cartório. Meu pai é tabelião, o destino fez isso comigo. Não tem como sair disso. E eu tinha que assumir isso, não tinha como. Meu pai também não tem culpa de ter sido filho de quem é do cartório, né? Então, veio de família, é uma coisa muito antiga, de Pedro Vitor Teixeira, para quem conhece, foi o fundador de Goiânia, meu tetravô, enfim. Então, isso aconteceu. Não era a minha escolha como profissional, de forma alguma. Minha escolha profissional sempre foi da área de saúde. Mas eu dei aula durante 8 anos também em faculdade federal, eu dei faculdade estadual e tudo mais, então não tenho... É triste, mas enfim, eu tive que assumir isso. Então eu queria colocar 3 pontos aqui. Primeiro ponto é com relação ao meu filho, né? Todo mundo sabe que meu filho ele é triatleta, hoje é triatleta profissional. Ele começou no triatlo em 2013, como uma brincadeira de academia. Em 2014 ele resolveu participar realmente do triatlo. A primeira prova dele foi lá em Garopaba, foi uma prova muito legal, onde estavam todos, Messias, Cauê, Natan, João, tinha o André também lá, enfim. O João era um menino que estava tentando ser um triatleta, tomou um ralo lá, coitado, mas foi muito bom, o início de carreira dele, né? Em 2015, ele continuou se insistindo nisso no triatlo, e no final do ano ele conseguiu ser campeão goiano, e no outro ano, em 2016, a federação abriu a possibilidade de atletas, que a federação não ia dar dinheiro para nenhum atleta para ir para o Sul-Americano Júnior em janeiro de 2016. 4 atletas foram, 2 da Bahia e 2 de Goiás, que foi o Klein, o Bruno Vieira, o João e o André. Todos os 4 foram pagos dos bolsos dos pais, cada um pagou o seu, tá? Inclusive o técnico também foi pago pela conta dos pais. Enfim, isso foi em janeiro de 2016. Em julho de 2016, o João Neto tinham 7 vagas para o Pan-Americano. Das 7 vagas, um não quis ir porque não tinham condições financeiras de ir. O Laporta me ligou e perguntou: você quer mandar o João? Quero. Então, arque com tudo. Arquei com tudo para o meu filho participar de um Pan-Americano. Óbvio que eu ia fazer isso. Tentei patrocínio, tentei um monte de coisa, mas eu não consegui patrocínio do meu filho e paguei. Paguei tudo para ele, ele foi lá, disputou, não foi legal mesmo, não foi bom, mas foi uma experiência muito grande na vida dele. Nesse mesmo ano, em 2016,
ele conseguiu se sagrar campeão brasileiro júnior no final do ano de 2016, que lhe deu a condição de atleta de CBTRI, de seleção. Então ele entrou como atleta da Confederação Brasileira de Triatlon porque ele foi campeão brasileiro de 2016. Então, assim, falar que isso poderia estar insinuando a minha amizade que eu tenho com o Laporta, eu acho que isso não foi legal, não foi bem colocado, eu acho que isso não trouxe nenhum tipo de benefício para ninguém. Pelo contrário, só trouxe benefício principalmente para mim. Porque ser presidente é uma coisa, ser pai é outra, né? Totalmente diferente. Então eu acho que aí ofende muito, vai além do que a gente é como presidente, é como pessoa, né? E eu sempre pautei, meus filhos, graças a Deus, todos eles são éticos, são verdadeiros e muito honestos. Meu filho não aceitaria nunca receber nada que não fosse justo receber. Eu tenho condições e isso não tira a capacidade dele de receber, porque foi mérito dele, não foi quem. Então eu acho muito bom a gente colocar isso para que fique claro, tá? Então meu filho aparece lá com receber e ele só recebeu de junho até dezembro. Janeiro, fevereiro, março e abril ele não recebeu. E eu não questionei nada de que ele teria que receber para trás. Não questionei. Então, é isso que eu queria falar. Peço desculpa para vocês tomarem o tempo de vocês nesse sentido, mas eu precisava falar isso para vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar essa primeira assembleia. Depois a gente vai fazer uma oração para entrar na segunda assembleia, né? Porque o desabafo da pessoa, eu não sei o porquê. Eu acho que não vale a pena a gente falar isso agora, não. Eu não quero entrar nesse etapa. Eu converso pessoalmente com a senhora, eu não vou entrar nessa etapa. Então, muito bem, eu estou aqui oficialmente encerrando essa primeira parte, essa primeira assembleia, e eu retorno a palavra aqui ao presidente. Obrigado pela primeira assembleia. Vamos dar início agora à segunda assembleia, estamos em cima da hora. 15h30, vai ser a primeira assembleia chamada ao mesmo tempo. Tá? Assembleia de prestação de contas, doutor Luciano. Júlio, presidente. Presidente da Assembleia. Peça secretária. Tomar um cafezinho, vai. Eu queria apresentar aqui a doutora Fernanda, nossa contadora, para tirar qualquer dúvida das contas do que ocorreu. O conselho está aqui, o pai do povo, esqueci o nome. Jorge, representando o conselho. Jonas, representando o conselho. Faz. Assim. Pessoal, só para a gente otimizar, então, está colhendo as assinaturas, o Júlio é o presidente, mas quando ele toma um café, eu acho que já poderia começar a passar a palavra para a contadora para poder fazer a explanação, então. Pode passar. Café aberto. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, que vai falar um pouco para vocês, tá? Doutor Luciano, eu preciso falar, tem algumas questões a serem levantadas. Gostaria de levantar algumas questões. Precisa do microfone? É bom. Bem, eu estou falando aqui em nome de alguns colegas presidentes, principalmente em nome do Triatlo Alagoas, da FEBATRI,
da Federação Paranaense e da Federação Pernambucana, da Federação de São Paulo e da Federação de Minas Gerais. Triatlo no Brasil transparente. Visando contribuir com a nova governança e transparência na gestão da Confederação Brasileira de Triatlon, as federações signatárias vêm solicitar o que segue: atas registradas das assembleias extraordinária e ordinária realizada no dia 10 de 3 de 2018, uma vez que não foi observado o artigo 8. Eu sei que isso já foi suprido, doutor Luciano, mas... Você vai ter que ler de novo. Preciso ler de novo. Do regimento interno das assembleias da CBTRI. O resumo dos assuntos tratados na Assembleia Geral será registrado em ata lavrada, em livro próprio, redigida pelo secretário dos Trabalhos e após a transcrição lida em voz alta para conhecimento dos membros presentes à reunião, com direito a esclarecimentos ou retificação, se for o caso, sendo colocada em votação sua aprovação e após aprovada, assinada pelos participantes da Assembleia Geral. Importante registrar que até o presente momento as atas não foram disponibilizadas para que as federações, muito embora tenham sido solicitadas através de e-mail, via notificação em grupos de mensagens no aplicativo WhatsApp, em que participavam todos os presidentes de federação e o presidente da CBTRI. 2. Reforma estatutária realizada na Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de março de 2018 e que não foi lida a versão aprovada, tampouco a ata da referida Assembleia, conforme discorrido no item 1. 3. Demonstrações contábeis do mês de novembro, que não foram encaminhados junto com as demonstrações contábeis, relatório de auditoria, entre outras demonstrações financeiras, encaminhadas a todas as federações, apenas no dia 28 de abril, por volta das 17 horas e 30 minutos. 4. Parecer do Conselho Fiscal da prestação de contas referente ao ano de 2017. Abro um parêntese e gostaria de saber da renúncia de alguns membros do Conselho Fiscal, como dito por eles, e ainda não comunicados à CBTRI, a nós, presidentes de federações. 5. Informações detalhadas dos acordos trabalhistas realizados no ano de 2017. Em nome do funcionário, número do processo, petição inicial ou fundamentação jurídica do pedido, valor inicial do pedido e o valor que foi acordado. 6. Folha de pagamento de janeiro a dezembro e todos os funcionários regidos pela CLT. 7. Detalhamento dos pagamentos realizados por serviços prestados por terceiros, de janeiro a dezembro de 2017. 8. Detalhamento dos custos das provas realizadas em 2017 e das diferenças existentes entre os repasses realizados às federações e o custo total do evento, cuja soma é tratada pela Confederação como prejuízo, abro aspas, informando ao final os critérios adotados pelo estabelecimento dos valores custeados por repasse à Confederação. 9. Detalhamento de gastos com passagens, hospedagens, diárias, alimentação, realizados no ano de 2017 por colaboradores da CBTRI com suas respectivas justificativas. Abro um parêntese meu, que houve um ressarcimento para o CEO Virgílio de Castilho no valor de R$ 7.300 agora em dezembro, que eu queria o detalhamento e o ganho alcançado com essas passagens. 10. Resultado da comissão formada para redigir a regulamentação do PERMIT, cuja criação foi informada a todas as federações através de e-mail. E gostaríamos de saber os critérios utilizados para a escolha dos componentes. 11. Informar onde se encontram
armazenados, quero dizer guardados, os equipamentos pertencentes à CBTRI utilizados em provas, bem como os outros equipamentos permanentes que são guardados, se estão guardados na sede da CBTRI em Brasília. Isso aí eu estou me referindo ao material olímpico, que, segundo informações, está no Rio de Janeiro. Gostaríamos de saber o motivo. Valores recebidos a título de remuneração pelo técnico Sérgio Santos no ano de 2017, bem como uma fórmula de pagamento. Esclarecer os diversos TEDs realizados para a funcionária Camila Chaves, a fim de efetuar pagamentos, dentre outros valores, alguns foram repassados a título de pagamento de salário ao técnico Sérgio Santos. Abrindo um parênteses para alertar a Camila do risco que ela está correndo se a Receita Federal for oficiada disso. Eu gostaria da resposta aqui, um a um, posso deixar aqui o documento com vocês. Ok, agradeço aí a participação da colega. Agora eu queria só fazer uma lembrança aqui, eu até fui consultar ali, essa forma de apresentação de contas, a tendência é ser bem mais simples. Nós estamos numa fase de transição, ela já havia se comprometido a fazer daqui para frente essa apresentação de uma maneira mais amigável, né, que a gente entenda sem dificuldade nenhuma, ok? Deus dá a palavra ao presidente. Eu queria só me comprometer aqui com vocês sobre a prestação de contas e até com a Fernanda. Toda a prestação de contas da CBTRI agora vai ficar no site novo e vai ser prestada a vocês quadrimestralmente. O governo. Então, todo quadrimestre você vai receber toda a prestação de contas da Confederação e estará no site em transparência. No site novo que nós estamos fazendo agora. Tá? Vou dar. Quer falar? Vou dar a palavra, antes de Fernando começar a falar, ao nosso amigo Cleverson. De novo, pessoal. Eu pedi a palavra porque anteriormente nós não tínhamos aqui a presença do Conselho e nem da contadora da CBTRI. Melhor não, tá bom aí. Inicialmente a gente colocou que a maioria das pessoas são leigas, né, para entender um balanço patrimonial. Então a gente solicitou que constasse em ata que os próximos balanços sejam feitos de uma forma gerencial mais ampla, porque identifica-se valores ali, para mim é simples, né, como contabilista, mas para outras pessoas é leigo. O que elenca aqueles valores ali? Isso é importante. E aí, como o presidente colocou, a partir dessa assembleia, será feito de uma forma mais lógica, mais fácil, mais clara para o entendimento de todos. Questiono também, com a presença do conselheiro fiscal, do documento que tem o parecer fiscal sobre as contas que aqui serão apresentadas, né? Imagino que o colega tenha em posse isso. E com relação aos processos contábeis, né? O presidente acabou de elencar que isso será disponibilizado no site. Eu torno isso de uma grande valia, de transparência. Pode ser trimestralmente, não? E como era anteriormente. E cito ainda que, em sendo apresentado dessa forma mais clara, mais objetiva, até para responder a sua pergunta, Vitor, eu vejo que não há necessidade da gente fazer isso trimestralmente ou quadrimestralmente, não tem porquê. Né? Eu vejo que se tiver lá transparente num site para a gente poder acompanhar o desenvolvimento disso, eu acho que fica muito mais fácil. Porque não adianta a gente receber trimestralmente aquilo ali, ou semestralmente, e ninguém entender. Não adianta. Né? A gente vai continuar no mesmo ciclo. Então, agradeço a disponibilidade do presidente, da nossa contadora também, tá? Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado. Passar a palavra à doutora Fernanda agora para explicar alguns pontos a vocês. Boa tarde a todos. Alguns eu já havia conhecido da Assembleia anterior. Como já foi dito, realmente nós passamos por um processo de transição. E essa transição, a
o responsável técnico anterior já estava com a confederação há muitos e muitos anos, e quando veio esse desmembramento, ficou o seguinte período: de janeiro a agosto ficou como responsável a Palmares, e de setembro a dezembro, eu, representando a empresa AB Conte, ficamos como responsável. A prestação de contas ela não foi feita em março, porque nós não tínhamos ainda consistência nas informações. O que é consistência nas informações? O período, eu não teria condição naquele momento de validar um período a qual eu não tinha executado. Então, por mais que o meu período fosse 4 meses, a transição ela não foi muito fácil. Em janeiro, fevereiro, nós estávamos recebendo documentação, balancete, razão do responsável técnico anterior. Então, nós tivemos que ter muito cuidado, até para entender como era feito os lançamentos contábeis. Então, os lançamentos contábeis da Confederação, até para nós, que temos o conhecimento, era um tanto quanto confuso, porque as receitas elas não eram segregadas por centro de custo, elas eram unificadas. Então, dentro das receitas, eu tinha uma receita bruta que eu tinha repasse da CPB, eu tinha repasse do COP, eu tinha inscrição, só que tudo unificado. Então, eu entendo até para vocês, quando publicado isso, o como era difícil vocês desmembrarem. Então, foi um trabalho árduo, em parceria também com a empresa de auditoria, a CRON, com o responsável Daniel Fernandes. Então, naquele momento, em março, nós fomos sinceros. Eu tive presente na Assembleia que ocorreu no sábado, e informei que naquele momento eu não iria assinar nenhum demonstrativo contábil e nem a auditoria iria validar sem a minha certeza e firmeza naquilo que estava sendo demonstrado. Então, esse foi o trabalho. Não tivemos como mudar muita coisa nesse plano de contas, até porque se eu fizesse essa alteração ia ficar totalmente distorcido do período que eu já tinha escriturado e contabilizado, que seria de janeiro a agosto. Então, nós tivemos que dar uma sequência. Para esse período de 2018, para esse exercício, nós vamos fazer dessa forma algo mais didático, mais fácil de visualização e entendimento. Vamos publicar a DRE do período, o balanço parcial, mas não da forma muito técnica. Nós temos que apresentar a forma técnica, mas em contrapartida nós vamos também fazer um comparativo. E eu assumi isso junto ao Aporta e junto ao Ernesto agora, e a parte administrativa, que esse vai ser o nosso compromisso. Então, vocês já devem ter recebido algumas informações disparadas, né, no e-mail, o Conselho Fiscal também. Nós estamos com um relatório de auditoria fechado, tá? E eu vou fazer uma leitura breve. Em seguida, essas informações vão estar com a Camila, com a Confederação, serão assinadas também pelo auditor, tá? E vamos iniciar a prestação de contas. Qualquer dúvida que vocês estiverem, nós temos os demonstrativos também. Se não ficou claro, nós encaminhamos posteriormente. Mas não? Só daquela demonstração do superávit do déficit, porque foi mandado na sexta e a gente recebeu um hoje. Não, sabe o que acontece? É porque nós temos 2 períodos. De janeiro a agosto, a Palmares, ela fez um encerramento contábil. Palmares é lá de Vila Velha. Vila Velha. Deixa eu só esclarecer uma coisa aí. Assim, uma responsabilidade com o responsável técnico, que é a contabilidade da CBT, era o outro escritório. Quando esse escritório novo assumiu, o novo contador assumiu, ele não tinha dados suficiente. Então, uma informação é feita pelo escritório anterior e essa informação agora é feita pelo escritório representativo agora. Entendeu? Então, são 2 informações distintas. Então, em um ano, nós temos 2 encerramentos. O encerramento que foi feito pela Palmares, onde eu tive um superávit de 44 mil e pouco, e o encerramento onde eu tive um déficit, que é do período de agosto a dezembro, feito por nós, de 84 mil e pouco. Quando eu faço o acumulado do exercício, eu tenho que pegar o superávit menos o déficit. E aí sim eu tenho um resultado. Então,
funciona assim. Não que as demonstrações tenham sido encaminhadas de forma errada. O que foi e o que está sendo feito é porque dentro do exercício eu tenho 2 períodos. Fernanda, mas não tinha como fazer diferente? Não, porque todas as demonstrações contábeis que nós recebemos por e-mail, não foi nem por arquivo, foi tudo relatório, balancete, diário, razão, eu tive que fazer a somatória de todos os saldos e começar a checar. Então, se o colega não tivesse feito o encerramento, eu teria feito só a somatória de saldos. E aí eu já teria fechado direto nos 30 e poucos mil, 39, desculpa. Então, por isso que houve esse primeiro encerramento e um segundo encerramento, onde nós apuramos superávit e déficit e eu tive o resultado, tá? A gente recebeu na sexta que era um déficit de 84. É, porque e esse... hoje um déficit de 39. É porque esse de 39 é o acumulado. Esse de 44 mil foi referente ao exercício de... Na verdade, não é um exercício, é de janeiro a agosto, o período feito pela Paulares. Mas também não está indevido, tá? Ele procede, até porque o recebimento nesse período ele foi maior. Então, nós temos um recebimento agora de agosto a dezembro, com os repasses, inscrições, um tanto quanto menor, e por isso que a gente ocasionou esse déficit. Ok? Aos dirigentes da Confederação Brasileira de Triatlo. Prezados senhores, encaminhamos o relatório de auditoria com a apresentação dos testes realizados nas demonstrações contábeis, bem como na documentação de suporte às transações e nos processos administrativos referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017. Os tópicos que julgamos relevantes estão descritos neste relatório de auditoria e tem como escopo demonstrar o nível de confiabilidade de controles internos e a consistência de procedimentos. Nossos exames foram feitos, conduzidos de acordo com as normas de auditorias aplicadas no Brasil. Para tanto, foram utilizados os processos de amostragem, verificação nos registros, o exame nos procedimentos contábeis e na base documental em profundidade julgada necessária. Os resultados são apresentados conforme o sumário do relatório e a conclusão do auditor já observa as normas em vigor. A CROM, Assessoria Empresarial e Contábil Limitada, registrada no CRCDF número 001653. Responsável técnico Daniel Chaves Fernandes, contador, registrado no CRCDF número 018068. Confederação Brasileira de Triatlo, um relatório de auditoria independente, demonstrações contábeis encerradas em 31/12 de 2017. Prezados senhores, examinamos as demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Triatlo, que compreende balanço em 31 de dezembro de 2017, a respectiva demonstração do resultado, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis auditadas neste relatório de auditoria representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de Triatlo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis existentes no Brasil. Assim, para o exercício de 2017, nossa opinião não contém ressalvas. Base para a opinião. Concluímos os exames, não identificamos ajustes relevantes a serem processados no movimento contábil no período auditado. As normas aplicáveis à opinião pelos auditores independentes. A norma brasileira de contabilidade, NBC-TA 700, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da resolução CFC 1231 de 27 de 11 de 2009. As demais partes do parecer é referente às responsabilidades do auditor, da empresa auditada, tá? As demonstrações contábeis do exercício anterior. As demonstrações contábeis do período encerrado em 31 de 2016 foram auditadas pela Invest Auditoria, tá? Que foi as que vocês têm de publicação no próprio site.
Introdução. Examinamos as demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Teatro, que compreende o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017, comparativamente ao exercício anterior e à respectiva demonstração de resultados. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditorias aplicadas, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes. Nesse sentido, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos, o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e dos controles internos da entidade, a constatação com base nos testes das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas, e a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Como conclusão dos trabalhos de auditoria realizados nessa entidade, apresentamos este relatório com comentários sobre as análises efetuadas no decurso normal dos trabalhos de auditoria. Ressalta-se que esta auditoria foi realizada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, onde foi utilizado o processo de amostragem na verificação dos registros, dos exames, dos procedimentos contábeis e na base documental, em profundidade julgada necessária, com o objetivo de emitir parecer sobre essas informações contábeis. No decurso, nesse relatório que vocês vão ter acesso, nós temos as demonstrações, um comparativo de 2016, que foi auditado pela Invest, e um comparativo também de 2017. Não só esse comparativo, mas também vocês vão ver as aberturas de todas as contas, tá? Eu acho que é onde a maioria tem uma... Tem razão disso para o pessoal? Ou vem só algumas contas? Ele foi, porque o relatório ele tá bem sucinto. Então, ele tem a abertura das contas, tá? Ele vai vir uma demonstração, ele vai ter a demonstração comparativa, a demonstração, e logo em seguida ele vai ter a abertura. E nessa abertura, eu indiquei também, eles acharam prudente a auditoria, informar quais as contas que entrariam naquele grupo, tá? Porque se a gente coloca somente o grupo, vocês não vão ter a percepção. Por exemplo, no grupo administrativo, que são as despesas administrativas, qual é a composição daquele valor? Então, aquele valor está entrando os salários, ordenados, então ele vai ter um desmembramento, tá? Então, nós vamos para a DRE consolidada, ok? Então, nós tivemos uma receita bruta operacional de 4.379.079,44 e uma receita operacional de 145.548,56. Despesa operacional 3.052.63695 e os custos indiretos 12.290. Despesas administrativas e comerciais são as despesas da administração, tributárias. Nós tivemos um projeto Tóquio 2020, despesas com CPB, que é o Comitê Paralímpico, impostos e taxas. Esse valor somado 1.420.004,25. Outras receitas e outras despesas que a gente tem a compensação do crédito e do débito, 15.534,41. Um déficit no período de 39.885,92. E foi o que eu informei para o qual é o seu nome? Vitor? Para o Vitor, que é justamente na apuração no período de janeiro a agosto e de setembro a dezembro. Nós tivemos esse débito. No relatório que a gente recebeu na sexta-feira, vem dizer justamente aquele valor ainda. Isso. Aí vocês, a Camila deve, não sei se isso, que aí vai no consolidado. Que é justamente para vocês não terem a distorção. Porque se você, aí são, até para evitar essa conta, né? Você pegar um déficit de superávit e fazer essa conta. Então, já está consolidado
que é esse que eu acabei de ler para vocês. Dos dados dos serviços contábeis, a empresa prestadora de serviços contábeis, a ver como solução empresarial e assessoria contábil, registrada sob o CNPJ 10.743.108, NIO contrário 28, que tem como responsável técnico Fernanda Vera Zoduaia, inscrita no CRCDF 020.508. Os serviços contratados compreendem, além do registro contábil dos fatos relativos ao setor de pessoal, incluindo a emissão de recibos de pagamento, autônomo de geração de guias para pagamento de tributos, contribuições sociais, previdenciárias, trabalhistas, pelo setor fiscal. No relatório que vocês está disponibilizado, vocês têm o desmembramento de todas as contas. O que é ativo, todas as contas do ativo, todas as contas do passivo e, no final, a apuração. Todos os bancos foram conciliados, tá? Nós temos a conciliação de todo do saldo bancário, de todas as contas. Fernanda, foi só verificado de setembro para dezembro? Não. Nós tivemos que fazer toda a conciliação de janeiro até dezembro para que a gente conseguisse chegar nos saldos e foi verificado pela auditoria também que não teve nenhum questionamento, todos os resultados de teste foram satisfatórios e não teve nenhum tipo de divergência com relação às contas. Na reunião anterior da Assembleia, o nosso maior receio foi justamente por isso, dar certificação naquilo que nós não tínhamos conhecimento. Então, aonde nos deixa mais preocupados essa questão das saídas. Quando eu tenho uma entrada e eu não tenho origem, eu tenho uma saída e não tenho origem, é onde a gente tem bastante preocupação. E isso vai também de encontro com a auditoria. Então, nessa situação, nós tivemos todos os testes e todas as verificações que nós fizemos confrontaram. Então, nós tivemos entrada com origem, saída com origem e tudo conciliado. Os livros contábeis da anterior chegaram à sua mão? Eles mandaram tudo por meio de relatório. Os livros, eles mandaram para nós os diários com os termos de abertura e encerramento. Então, nós vamos ter abertura e encerramento de janeiro a agosto, tá? E abertura e encerramento do diário, razão. Mas chegaram às suas mãos, já está registrado a abertura e Ele nem mandou, ele só mandou os relatórios. Até nisso, nós vamos proceder agora com a encadernação de toda a documentação da Confederação, tá? Porque ele até porque se a gente fosse esperar ele mandar encadernado, então essas informações praticamente chegaram para a gente em fevereiro. Aí uma pergunta, o escritório que vocês representam, ele vai assumir a contabilidade desse período anterior ou outro contador vai assumir a responsabilidade desse período anterior? O que acontece? A certificação, a responsabilidade técnica, ela é mediante o que nós temos aqui em Brasília sobre os termos de transferência. Certo. Então, ele responde civilmente, tá? Pelo período de janeiro a agosto. E eu respondo a partir de setembro. Então, teremos 2 livros contábeis. Então, nós vamos ter 2. Por quê? Porque eu não consigo, como ele me mandou tudo por meio de relatório, eu não tenho como fazer. Eu não consigo registrar novamente todos os lançamentos. Mas, assim, de antemão, ele encaminhou os termos, ele encaminhou os livros, nós só vamos proceder agora com a encadernação. Então, assim, quanto a isso, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. E até porque, pela nossa validação, os lançamentos, eles foram condiz com as normas contábeis, então nós não tivemos nenhum tipo de problema. Por que não encadernamos antes? Eu tinha que ter realmente conhecimento de toda a situação e a certeza para poder proceder com o encadernamento e encaminhar para o cartório para proceder com o registro. Certo? Então, não tivemos nenhum questionamento com relação a isso. O patrimônio social da entidade que nós levantamos em 2017, ele tem um superávit de 200.012,34. Esse superávit é um acumulado que nós deduzimos, ele estava um pouco maior, mas
aplicamos o déficit de 39 mil no período, então ele houve uma redução. Então, em 31 de dezembro, ele fechou no valor de 200.012,34. As receitas acumuladas nesse período de janeiro a dezembro de 2017, nós tivemos um montante de 4.524.628. Essas demonstrações, o que engloba cada uma das receitas, está na mesma formatação que eu passei para os senhores. Está discriminado o que foi, os repasses, as inscrições, tá? Reembolsos, então está tudo descrito, uma a uma. Das despesas operacionais, o que engloba as despesas operacionais? Que é onde a gente tem um dos maiores questionamentos, né? Enquanto a gente fala de receita, tá ok, tá ótimo, mas quando nós vamos para as despesas, aí a gente acaba tendo alguns questionamentos. Então, as despesas, nós tentamos fazer de uma forma, até porque eu estava alencada ao plano de compras do responsável técnico anterior, mas aquilo que eu consegui ainda fazer um ajuste para que não alterasse muito a distorção do plano de contas, para que até ficasse mais nítido e fácil para que vocês entendessem, nós fizemos da seguinte forma: a mão de obra direta da administração, despesas administrativas, utilidades e serviços, repasse direto a federações associadas, custos com provas e eventos. Então, esses itens desse grupo, ele está linkado a todas as despesas operacionais, que deu esse somatório de 3.052.63695. Custos indiretos da produção são os materiais de consumo, que são vinculados diretamente à segmentação de vocês, no valor de 12.290,32. As despesas administrativas e comerciais envolvem as despesas administrativas, que nessa engloba a folha, pagamento a terceiros, tá? As tributárias, FGTS, INSS. Tivemos um projeto, tem as despesas do CPB, impostos e taxas. E as despesas financeiras, que são as despesas financeiras e bancárias, que envolvem os juros, IOF, tá? E todas essas contas, elas na somatória deram 3.052.63695. Então, todas essas informações, elas estão atreladas e de forma bem sucinta no relatório e no parecer de auditoria, para que todos os senhores possam ter acesso, tá? E que verifiquem a disposição e a distribuição de cada um. As certidões, conforme verificação, tanto da empresa contábil, responsável técnico, quanto da empresa de auditoria, eles fizeram todas as solicitações a todos os órgãos necessários e, durante o trabalho da auditoria, requeremos a emissão das certidões e nos foram apresentadas as certidões, as quais comprovam regularidades e o pagamento da entidade. Então, nós temos todas as certidões ativas, tanto previdenciária, Receita Federal, dívida ativa. Nós puxamos também certidões vinculadas até a prefeitura lá de Vila Velha. Então, todas saíram, não temos nenhum tipo de pendência. Então, hoje, a Confederação ela se encontra com regularidade fiscal, sem nenhum impedimento, nada que possibilite a execução e o andamento da operação dela. Então, esse é o parecer da auditoria, sem ressalvas, tá? Para que os senhores possam entender. E na próxima apresentação, eu já conversei com a Camila, eu vou abrir, vai ser por retroprojetor, tá? Nós vamos abrir as contas para que fique bem claro para cada um e que seja uma forma mais fácil, até de percepção também, para que não fique muito técnico. Infelizmente, nós não tivemos muito o que mexer, porque eu estava vinculada a um plano de custo fechado, então tudo que eu poderia tentar fazer, eu ia ficar com saldo numa conta e ia ficar com esse mesmo saldo numa outra nomenclatura. Então, infelizmente, não tinha como proceder. Mas tudo que foi feito, levantado, consolidado,
apresentado, repassado, encaminhado para a auditoria, solicitado a Camila, solicitado aos demais colaboradores da Confederação. Não encontramos de emergência alguma, nem pelo trabalho da Palmares, tá? Da forma deles e da forma que eles já vinham trabalhando há muitos anos, não estava errada, só alguns ajustes que a gente precisa fazer com relação principalmente a desmembramento de receita, e até para que a gente entenda quanto que se tem como despesa num determinado projeto. Então, aos anos anteriores, a gente não tinha como ter essa percepção, justamente porque era tudo muito consolidado, muito fechado. E eu também entendo que a gente não possa nem entender que eles fizeram de uma forma sem apontamento, porque nós, tanto na contabilidade quanto na auditoria, nós trabalhamos em parceria. Então, eu preciso também de uma estrutura muito boa da administração com relação a isso. Então, de setembro para cá, as despesas, a forma que essas despesas e a forma das receitas que estão sendo apresentadas para nós hoje, já é uma formatação totalmente diferente do que vinha sendo feito, até porque a gente não conseguia fazer identificação daquela documentação que nós estávamos recebendo. E hoje a gente já está com esse trabalho para que a gente dê continuidade, ajustes. Nós vamos fazer, estamos fazendo em constância, até para que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio e que atenda todos. Então, essa é a apresentação do parecer e me coloca à disposição de todos. Sim, não, Tati. O que foi mudado assim, as pressas, né? Como diz a gente vê, que me deixou bem triste é que a CBT gastou mais do que eu tinha. Pelos relatórios aqui que vocês fizeram, certo? Isso não é bom, né? Com a entidade. Segundo, se encontram alguns recibos sem assinaturas. Esses recibos, o que foi feito? A gente está lidando com 2 períodos, né? Então, esses recibos, eles não são pontos relevantes, mas eles têm indicação de como proceder. Então, a atual gestão já sabe de como proceder. O nosso receio, quando nós pegamos esses recibos sem assinatura, é que a gente não tivesse o documento. Eu tenho um documento, mas a saída não condiz com o documento. Mas nesse caso, sim. Nós temos o documento que não está assinado, mas eu tenho um desembolso, uma saída que condiz para aquela fonte que está recebendo o pagamento. Mas lá não está, né? Para a gente ver. Aonde? Onde eu fui receber. Não, mas aí tem a saída no banco. Você pode Não, o que a dona Fátima está colocando é que as federações não têm acesso ao documental físico. Tem que buscar o sistema, acho que é isso, né? Porque são caixas e mensagens de documento. A gente explicou para a dona Fátima que ela pode sentar um dia que é aquelas caixas. Paga todas aquelas caixas. Aí, o que eu já tinha conversado? O que eu já tinha conversado? O que a gente tem? Isso é algo que vai ter que ser estruturado internamente. Como existe essa prestação de contas e existe a figura do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal ele representa vocês. O Conselho Fiscal é a pessoa que tem representatividade para pegar essas caixas e abrir. E aí, conferir. Esse é o trabalho. E validar aquilo que está sendo discutido, que teve o desembolso. Porque é muito documento. Eu tenho um documento para trazer para a Camila, que é umas 6 caixas. Então, assim, que o pessoal está fazendo o protocolo. Então, Camila, não trouxe os documentos hoje porque está sendo protocolado. Mas é muita documentação. Então, essa pessoa que vai fazer toda essa checagem é o Conselho Fiscal, são os membros do Conselho. E esses 122 mil, esse empréstimo? O que é que a senhora me diz? O empréstimo, ele não tem nada que seja de observância com relevância. Eu acho que talvez seria uma pergunta da dona Fátima, que se refere à contabilidade. Presidente, não sai ser melhor. Deixa eu explicar os 123 mil reais.
Tem que explicar. Não, desculpa, pode seguir. Na verdade, esses 123 mil não é um empréstimo, é uma conta especial para o Santander. Nós precisamos usar essa conta especial, porque 2015 e 2016, as contas de 2015 e 2016, que foi da administração anterior, que foram tiradas do COB, estão sendo feitas as prestações dessas contas agora, tá? Essas análises agora. Nem todas as contas que eles mandam para a gente, nós conseguimos fazer o devido, não é ressarcimento, mas da justificativa devida. Eles não aceitam a maioria das justificativas que nós damos, redamos, então a gente tem que devolver esse dinheiro automaticamente, e é à vista. Então, o que aconteceu com a gente? A gente correu o risco de parar a simetria, porque a gente ia parar de receber os repasses do CPB e do COB. Tá? Então, a gente não viu outro jeito de não fazer esse cheque especial do Santander. Na verdade, isso não é um empréstimo, é um cheque especial que sobe, desce, o pessoal cobra, a gente paga, a gente tem receita, a gente deposita. Tá? Para ficar bem claro isso. Mas, naquele momento, não existia como a gente não fazer isso. Tá? Porque senão, nós pararíamos. Entendeu? Mas, tenho certeza que vamos conseguir sanar o mais rápido possível, porque também é uma coisa que nós não queremos. Vamos economizar, vamos correr atrás disso. Só uma pergunta, então esse salão... Eu só vou amanhã. Foi identificado o pagamento do valor de 8.900 referente a empréstimo, tem escrito assim, né? Empréstimo para o Marcos Laporte. Até quando nós pagamos eles, nós estamos devendo a ele, né? Por tanto tempo isso aí, Isso aqui pode ficar. por que a criança dá o presidente? Mas o presidente é o braço político, hoje ela deve saber. É porque, ao contrário do que vocês pensam, a gente não tem dinheiro. Então, assim, a gente está usando, assim, o Laporta era o presidente, até o Pedrão questionou também, eu sou só um funcionário, mas a gente não quer ver a cooperação parar. Então, assim, a gente não quer que as coisas desandem. Por mais que vocês, alguns não acreditam, a gente está colocando no nosso bolso para fazer as coisas andarem. Então, esse dinheiro foi o dinheiro que o Laporta emprestou, porque a gente precisava pagar um saneamento do COB, a gente não tinha mais linha de crédito com o Santander, porque com o Santander o que a gente fez? A gente encerrou, negociou a dívida em algumas parcelas para continuar pagando. Então, a gente não tem mais cheque especial. A gente não ia conseguir andar, não ia conseguir pagar nada. Teve um mês que chegaram 3 saneamentos, aqueles que eu tinha explicado para vocês. Chegaram 3 saneamentos do COB, a gente não tinha dinheiro, a Laporta botou 8 mil, alguma coisa para pagar um. Então, assim... Mas isso aqui é só uma parcela ou vai ser várias parcelas? Não, isso ele emprestou 8 mil. Essa é uma das parcelas que a gente devolve para o COB. A gente ainda falta pagar 6 parcelas para o COB, porque elas chegam de surpresa. Então, quando elas chegam, a gente tem que 20 dias para pagar. É porque você não estava? Que isso daí é referente ao pagamento do salário, juros, correção monetária e todos os encargos que foram pagos para a Bárbara. 8.900 Camila, explica aqui, por favor, senhora Bárbara. Eu tinha explicado. Não, a gente já sabe que é uma pessoa que não foi passada por caminho de ficar passando as contas, né? São várias. E isso é uma parcela de um, não. Para o Laporta foi só esse, isso aqui, não fez isso. Mas para o COB tem... Para o COB, além dessas, agora semana passada a gente está tentando, a gente já está no segundo ressaneamento, a gente não consegue justificar aquela questão da agência de viagens que eu tinha explicado para vocês. Vai entrar um saneamento de 20 mil reais, a gente não consegue, porque a MCZ não quer dar nota fiscal para a gente já tentou de todas as formas, o COB não aceita, vai entrar 20 mil reais. Como a gente vai conseguir pagar? Se vai ser o Ernesto que vai emprestar dessa vez, se vai ser um de vocês que vai emprestar, eu não sei, mas a gente precisa de dinheiro para usar. 50 mil uma onça. Bem, só a título de sugestão, será que a agência passar a nota fiscal, vai funcionar principalmente. O que acontece é por isso que agora o Conselho de Ética entrando, eles vão ajudar, graças a Deus, são vários advogados que vão ajudar a gente. Mas, no contrato deles está lá, eles realmente não eram obrigados na época. Aí, como eu expliquei para vocês, o errado foi a gente ter continuado usando eles.
Então, assim, hoje a gente não tem como processar porque no contrato está certo, então, assim, da boa vontade deles, eles vão voltar. É uma coisa, mas enfim, é só para vocês entenderem. Só para esclarecer, nós temos aluno passivo não circulante que usa pagar a longo prazo. Isso é um limite que tem, que está sendo usado. Esse longo prazo é esse aqui. Perfeito. Outro questionamento foi feito através da Federação do Ceará. No mês de novembro, como não veio mandado hoje, foi verificado pela Federação do Ceará que consta pagamento de publicidade no mês de novembro. Tá? E aí eu queria questionar, confio na palavra da colega, né, mas como isso chegou para a gente hoje, surgiu essa dúvida entre os presidentes. Só uma atenção, Cleberson, que às vezes quem apontou para a dona Fátima a publicidade é só porque tem mesas que é ajuda de custo, que é a bolsa, auxílio. Sim, pode ser várias coisas, eu só quero que claro para todo mundo. A gente só quer que esclareça, que está dizendo para vocês terem uma a dúvida é assim, existe lá pagamento de si, só para esclarecer o que se refere a isso. Por isso que eu questionei a questão do livro razão. Porque no livro razão ele tem discriminado tudo que tem ali, que está sendo pago. Porque a razão ele vai puxar tudo. Exatamente. Mas mas a razão é que aquele lugar, se for você quiser de novo, na estação de E só porque o salário de Sérgio está sendo passando por um teste na sua conta. Tem um teste na sua conta e Não, aquele do Sérgio, ele não recebia salário no passado. Mas lá qual documento é esse que foi pago para aquela pessoa? Mas aí, praticamente é isso que a gente está questionando. Analisar. Você analisa a parte contábil que é a doutora Fernanda. Mas você tem acesso à documentação física. Tá. Quando você tem alguma dúvida do conselho, aí você vai àquela informação na qual gerou alguma dúvida. Como ela e a auditoria não apontou nenhuma inconsistência na parte contábil, aí a comissão chegou, depois de 2 reuniões, 3 reuniões. Então o conselho se absteve a partir do parecer da auditoria? Não. O conselho não se absteve. Não, ele se absteve e confiou no relatório. A auditoria subsidia informações ao conselho. Só isso. O conselho nunca fica imune a qualquer ação movida no período. Certo? Outra coisa que eu queria... Porque só para ressaltar, em um conselho, estando junto da federação, com contabilidade e auditoria, o conselho tem que fazer o papel desse questionamento. De ir logo ir lá e verificar. O conselho ele viu alguma irregularidade ou alguma inconsistência, ele procura saber por que aconteceu aquilo ou não. E aí que acontece a não eleição das contas. Certo? Por sinal, foi questionado sobre o relatório final. O relatório final já foi assinado pelos dois conselheiros. Os 2 conselheiros e por mim, que sou perfeito. Outra coisa que eu só queria tirar a dúvida, porque como foi apresentar as prestações individuais dos eventos que aconteceram pela CBTRI, já que o COB realiza repasses para evento no exemplo de 41 mil com inscritos de árbitro a grande final. Porque no ano passado vocês funcionavam com o formato que era da gestão anterior. Então eram feitos repasses para as federações e não eram cobradas as prestações de contas de vocês. Hoje, quem já está recebendo dinheiro já sabe que ao receber qualquer recurso, sabe que tem que prestar contas para a gente. Então, assim, não tinha como a gente exigir de vocês uma coisa que vocês não faziam antigamente. A senhora, dona Fátima, mas infelizmente algumas federações... Não, porque diz que para o dinheiro vir do COB tem que ter as prestações. Não, mas essa prestação de contas é desse recurso. Então, assim, ok, mas o que a dona Fátima está questionando é a prestação de contas com as inscrições, prestação de contas do aquele custo total do evento. Hoje o Cleberson está recebendo, ele já sabe que ele tem um prazo. Porque é óbvio, se você recebe o valor, você tem que justificar onde é que é aquele valor. Entendeu? É porque tem sempre uma diferença. Eram linhas pequenas que vocês tinham ali, não era fácil. Agora eu posso fazer uma colocação? Já terminou, não pode? Não, uma coisa era só explicar aquela questão lá do Sérgio, só para ficar claro assim. Não, só para ficar claro, o Sérgio não recebeu o salário no passado. Só que o problema é que a gente, quando trouxe ele para aquele curso que a gente fez, aquele seminário, a gente precisava pagar a diária dele. Então, assim,
que eu falo, eu não sou o presidente, mas eu preciso fazer as coisas andarem ali dentro. Então, a Flávia transferiu, o financeiro transferiu o dinheiro para mim, eu tive que sacar, ir no banco de cotação, fazer o campo para poder entregar para ele os euros. Porque ele recebe a diária. Porque lá foi botado como salário. Não é salário, é ajuda de... É porque quem lançou, quando o Sérgio veio, já era aquele nosso financeiro que a gente teve em programinha, depois que a Flávia saiu e agora quem trocá-lo. Então ele lançou errado, mas não é salário, é a ajuda de custo dele para ele vir para cá fazer um custo para a gente. Aí eu tenho só mais uma coisa. É uma proposta, se puder ser colocado em votação. Órgão público, tem lá também na transparência todos os salários e tal, mês a mês. Quem quiser ir lá no Ministério Público ver a miséria que eu ganho, mas isso foi tá lá. Não, é outra proposta. Eu não tô falando disso não, tô falando que também pode ser um avanço da Confederação de disponibilizar também Mas foi isso que eu tinha te falado para vocês, já está no site. Como a gente está nessa transição de site, alguns documentos eles não... lá vai ter a folha de pagamento também. De qualquer forma, vocês receberam razão, vocês sabem tudo de todo mundo. E outra situação, nós montamos no final do ano passado uma planilha de cargos e salários e funções, porque estava tudo muito distorcido dentro da estrutura interna da confederação. Então a Camila se desbuçou em cima desse, até para a gente ter também a questão do centro de custo e ver o custo do administrativo, o custo com os atletas, bolsa, ajuda de custo. Então essa formatação ela já foi feita, tá? E isso vai ser disponibilizado para vocês agora com esse ajuste no site, que vocês consigam também visualizar todas essas informações. Só para que vocês possam entender, gente, nós somos 6 pessoas ali. Então, assim, no momento que a gente tem duas baixas de presidente, tem uma baixa de presidente, a gente tem uma troca de 18 anos, então assim, as coisas estão acontecendo, os eventos estão acontecendo, e nós somos muito poucos ali, então assim, são muitas coisas, não é só é porque vocês, um vê um problema, o outro vê outro problema, se vocês somarem os 24 problemas, são 24 problemas que a gente está tentando resolver, mais o COP, mais o TCU, mais o Ministério, então assim... A minha sugestão que eu já trouxe para a colega, é fazer um descritivo mensal como se fosse um condomínio. Então, contas gerais, básicas, o que tem ali, e daí esclarece para todo mundo que aquilo ali está acontecendo. E não de 3, 6 meses. Qual é a receita certa mesmo que você tem na CBD? Como é? Qual é a receita certa mesmo? Qual é a receita fixa? Porque cada projeto vem um valor diferente. Então, assim, se hoje eu tenho a folha de pagamento fixa, mas aí eu tenho esse mês agora, o legal do Olímpico, eu sempre falo isso para a gente tem o Olímpico, o Paralímpico, os cursos e os eventos. Então, o Olímpico, a gente está trabalhando já com os projetos de julho. Hoje eu já tenho os projetos de julho todos aprovados, todos liberados. Então, as nossas passagens estão cobradas. O Paralímpico, o Rivaldo também trabalha com um mês ali de antecedência. Então, ele está agora com um projeto enorme já, que ele vai mandar o pessoal todo para a Europa e depois termina no Canadá e em Monta. Então, o projeto dele já está aprovado e ele já vai começar a executar. Também é um projeto enorme, cheio de passagem. Então, esses projetos, quando eles entram, então, aumenta a nossa receita ali do mês. Aí depois pode ter mês que vai ter só a folha de pagamento básico. Então, só o valor que está a sua folha. Só o valor. Mas você vai saber meu salário? Não, seu não. Não sei. Você não sabe quanto é que dá. Não, assim, com relação a essa questão do salário, eu sei que às vezes parece que está invadindo a privacidade, mas a entidade privada significativa que tem umas 7 pessoas, a pessoa está lá se quiser, como eu sou servidor público se quiser. Então, a partir do momento que eu sou servidor público, eu não posso mais querer que minha privacidade não seja invadida nesse quesito. Então, porque assim, essa questão de a gente não quer saber, assim, não é para saber, independente de qual nome esteja lá, mas a gente saber quanto cada um recebe. A CGU todo mundo publica. Agora, ó, eu tinha só mais uma questão. Essa aqui, porque fica esse lenga-lenga. Para Hamburgo, alguém foi de passagem executiva? Não pode. Porque fica essa lenda só pode pagar passagem típica. Não, deixa esclarecido, porque essas mentiras, eu acho que só criam ruído dentro da confederação. Porque, assim, uma coisa que eu falei para a dona Fátima hoje. Vocês esquecem que antes de existirem vocês, a gente tem um código CPB e tem o TCU o dia inteiro infernizando a nossa vida. Então, assim, existe uma regra muito clara que ninguém pode delegar de executivo.
executiva, a não ser atleta medalhista olímpico. Então, assim, os atletas do vôlei, os atletas, todos que são medalhistas olímpicos, se a confederação pedir, eles viajam de executivo. É uma regra que todo mundo pode seguir. Agora, gente, nem dinheiro, nem medalhista olímpico nós temos. Então, eu fiz essa pergunta, se você é o presidente, respondeu, você sabe. É quando eu estava no grupo 1780, 140, eu coloquei, como presidente, meus atletas, esse que a CBT tem um dinheiro, você foi presidente, na secretaria, eu fui presidente, e eles pensam que a CBT não ajuda a gente, porque não quer que o salário que o pessoal inventa, muita mentira nessa internet, é que o salário da CBT, pelo menos, o aporte seria quando ganhar, mas na boca de todo mundo é 17 mil. Era 30? 17. Eu vi no grupo dos presidentes, um dos presidentes botou lá que saiu, se eu ganhava 15 mil euros. Pois é. Bom, mas aí, agora o que me preocupa é assim, a CBTRI hoje está devendo mais do que o que ganha. Aqui, pelo menos nessas primeiras ondas por cima aqui foi. Mas se ninguém sabe nem quanto é que a própria Folha tem, nem sabe nem quanto é que vocês vão estar no fim do mês. Mas, dona Fátima, é uma coisa muito simples, assim, porque o dinheiro do COB e do CPB, a nossa folha, nosso dinheiro, manutenção administrativa, a gente tem dinheiro, porque é o dinheiro anual do COB. A CBT não paga. Então os projetos já estão todos desenhados, porque eu não sei de qual é muita coisa, tem muito número. Então, se eu olhar ali, eu olho para o agora e ele não compra. Não precisa não. Mas o dinheiro que a gente está devendo, o que a gente é negativo, é o recurso próprio. E recurso próprio, eu não posso pegar dinheiro do COB para pagar o aporte, eu não posso pegar recurso próprio para pagar uma dívida. Então, assim, o recurso próprio da confederação hoje... recurso próprio você não tem, né? Isso. O dia das filiações vocês empregam, não sei aonde. O próprio é a filiação. É filiação, então é muito pequeno. É muito pequeno. A gente não consegue pagar as dívidas e pagar as lojas e pagar todas as... Ó, presidente, não invente mais de fazer competição não, viu? Já foi acaba com isso. Acaba com isso, você afunda a gente. Já foi sim. Você afunda as federações, não fica aquela coisa legal. Vocês querem mandar na casa da gente, a minha não manda, entendeu? E aí, é muito chato. Não, vocês kkk não, é coisa séria. O cara chega de paraquedas lá e quer mandar. Não, nós agora, nós já passamos a prova do Maranhão para o Maranhão, a prova do Mato Grosso, a prova de Cleverson para Cleverson, a prova do Exército para Vitória, entendeu? Para Márcio. Então, quando você tiver bastante dinheiro, você que você é pescador, lá para cana, que é dia 9 horas está na no Brasil, você estava lá sentado no... Como a gente está atrasado, o nosso precisa... Tá sentado onde? Entendeu? Você estava sentado lá, pensando até que você era... Só um minuto. Aí já votou? Aí, a gente vota em só um minuto. Você estava como se fosse um deputado lá, na Assembleia, eu estava lá justamente pedindo. Exatamente. Aí você peça para ajudar. Não estou pedindo para mim não, graças a Deus para você andar. Mas tem presidente aqui que não tem como mandar. Se você mandar um brasileiro para lá, vai afundar o que a gente está construindo, entendeu?